Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Ilíada de Homero, mais precisamente que tratando da Guerra de Troia, né? Vamos falar um pouquinho do contexto, né? Uma epopeia grega e as datas importantes próximas a esse evento. A partir de 2100 a.C., versões da primeira obra de literatura escrita, a epopeia de Gilgamesh, aparecem no idioma sumério. No século IX a.C., a epopeia, o Mahabharata, surge na Índia, essa epopeia do hinduísmo. Depois, no século VIII a.C., atribuída a Homero, a epopeia Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses, continua a história da personagem principal de Ilíada, o Odisseu. Em 700 a.C., aproximadamente, ao mesmo tempo que as versões finais dos épicos de Homero tomam forma, Hesíodo escreve a Teogonia, que narra o nascimento e a origem dos deuses, que é um poema que descreve a criação do mundo e a mitologia dos deuses gregos antigos. E no século I a.C., os poemas épicos gregos servem de modelo para poetas como Horácio, Virgílio e Ovídio, poetas romanos. Então, as epopeias são poemas narrativos que recontam a história de um herói, representante de uma cultura em particular. Elas registram as missões e provocações do herói e contam quais são as suas escolhas e motivações para ajudar a estabelecer e sistematizar os princípios morais de uma sociedade. As epopeias estão entre as formas mais antigas de literatura em muitas culturas do mundo todo. A princípio, essas histórias famosas eram contadas oralmente e, com o tempo, foram ornamentadas, reinterpretadas e formalizadas, enfim, registradas por escrito, muitas vezes estabelecendo a base para a história literária de uma cultura. As epopeias geralmente continham inúmeros personagens e genealogias, eram longas e apresentavam uma estrutura bastante complexa. É provável que fossem memorizadas por meio de uma métrica poética repetitiva, já que é bem mais fácil decorar versos do que prosa. Na verdade, a própria palavra épico vem do grego antigo epos, que significa tanto uma história quanto um poema. Então, cante, ó Deus, a cólera de Aquiles. É um trecho aí da Ilíada do século VIII a.C., atribuída a Homero. A Guerra de Troia. Só um pouquinho da Guerra de Troia. Na Grécia Antiga, muitas narrativas épicas eram contadas sobre a Guerra de Troia, um conflito entre os aqueus, uma aliança de estados gregos, e a cidade de Troia. As primeiras e mais famosas dessas narrativas foram a Ilíada e a Odisseia, ambas atribuídas a um único autor, conhecido como Homero. Os historiadores reconhecem que esses poemas épicos foram inspirados por acontecimentos reais. Guerras esporádicas entre a Grécia e Troia realmente aconteceram aproximadamente 5 séculos antes de os trabalhos serem escritos, mas suas personagens e seus enredos foram frutos da imaginação. No entanto, os gregos da era de Homero acreditavam nessas histórias como narrativas verdadeiras, do heroísmo de seus ancestrais. Os gregos começaram a registrar por escrito suas epopeias no século VIII a.C. Como nos contos orais nos quais foram baseadas, elas assumiram a forma de poemas narrativos. Essas epopeias gregas apresentam uma métrica regular. Cada verso é composto de 6 unidades rítmicas básicas, e cada uma dessas unidades contém uma sílaba longa e 2 curtas. Essa métrica é conhecida como hexâmetro datílico, ou mais comumente como métrica épica. Variações desse padrão rítmico básico fornecem a flexibilidade necessária para a composição poética. Uma história, a Guerra de Troia e a Ilíada é uma história de deuses e homens, né? A Ilíada é um exemplo sofisticado de contação de história. Ela relata a Guerra de Troia, ou em Troia, Ilion, ou Ilíada, Ilion, sob a perspectiva de uma única personagem particular, que é o Aquiles, que é o personagem principal, que partes da narrativa sobre a guerra são contadas em flashback, ou seja, voltando para trás, em profecias sobre o futuro. Entrelaçados nesse enredo estão subenredos e vislumbres da vida dos protagonistas da guerra. É impossível dizer quanto dessa complexidade pode ser atribuída a Homero, e quanto provém do refinamento e da ornamentação de gerações anteriores. O resultado é um trabalho que combina história, lenda e mitologia enquanto oferece os ingredientes essenciais de uma boa narrativa, aventura e drama humano, para se ocupar ou para se tornar uma leitura atraente. A Ilíada é robusta tanto em comprimento
comprimento quanto em escopo narrativo, finalidade narrativa. Afinal, é daí que vem a escala épica, consistindo de mais de 15.000 versos divididos em 24 livros. Em vez de simplesmente contar a história em ordem cronológica, Homero prende a atenção do leitor ao usar um mecanismo comum para muitas epopeias: lançar o autor bem no meio da ação, ou em média res, no meio da coisa, né? Como descrito pelo poeta romano Horácio. A história de Homero começa no ano final do conflito, que já durava 9 anos. Homero sai um pouco do assunto para explicar o pano de fundo para os acontecimentos que está descrevendo, mas assume que as causas do conflito são de conhecimento de todos, e seus leitores contemporâneos as conheceriam muito bem. Então, a Ilíada narra os gregos e troianos, né, que foram auxiliados ou atrapalhados pelos deuses, que usaram o conflito para lutar por suas próprias batalhas. Hera, Atena e Poseidon aliaram-se aos gregos, enquanto Apolo, Afrodite e Ártemis apoiaram os troianos. Zeus se manteve predominantemente neutro durante todo o conflito. Os deuses que participam: Zeus, que é o rei dos deuses, o deus do trovão; Hera, a rainha dos deuses; Atena, a deusa da sabedoria; o Poseidon, o deus dos oceanos. Esses aqui, né, Hera, Atena e Poseidon, estavam do lado dos aqueus, dos gregos. Os principais personagens aqueus gregos é o Agamenon, que é o rei de Micenas, que teve sua esposa roubada; é o Aquiles, o maior guerreiro da Grécia; o Pátroclo, que é o companheiro de Aquiles, o amante de Aquiles; o Menelau, que é o rei de Esparta. Na verdade é o Menelau que tem a esposa Helena roubada; e o Odisseu, que é o comandante e rei de Ítaca. Do lado dos troianos nós temos Apolo, o deus do sol; Afrodite, a deusa do amor; e Ártemis, a deusa da lua e da caça. Então os troianos principais são Príamo, o rei de Troia; o Heitor, que é filho de Príamo, que luta contra o Aquiles e morre, mas mata o Pátroclo, o amante de Aquiles, antes; o Paris, que é irmão de Heitor, que rouba a Helena, esposa de Menelau; e Enéas, que é o filho de Afrodite, e depois vai ser o personagem principal da Eneida, lá nos romanos, né? Outras obras relacionadas a Epopeia de Gilgamesh, Édipo, o Rei, Eneida, Beowulf, a Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses; a Teogonia, que narra o nascimento dos deuses; Metamorfoses, Dígenes, Ácritas, o Conto da Campanha e Ulisses. Então a questão homérica. O que é a questão homérica? Homero viveu uma época antes dos retratos realistas. Ele tem um busto que é baseado em imagens do escritor que apareceram apenas no século II a.C. As duas grandes epopeias da Grécia Antiga, a Ilíada e a Odisseia, são tradicionalmente atribuídas ao poeta Homero, mas pouco se sabe sobre ele. Desde os tempos do historiador grego Heródoto, no século V a.C., sugestões muito diferentes foram oferecidas sobre as datas de nascimento e morte de Homero, assim como o local de sua origem e outros detalhes de sua vida. Acadêmicos clássicos se referem a essa falta de informações como uma questão homérica, que inclui uma série de enigmas. Quem é Homero? Se é que um dia existiu, e, em caso afirmativo, quando? Homero foi o único autor das epopeias ou um de seus vários autores? Será que os poemas são originais ou os autores simplesmente fizeram um registro escrito de poemas transmitidos oralmente entre gerações? Muitos acadêmicos argumentam que as epopeias evoluíram de uma tradição oral e foram refinadas e ornamentadas por vários poetas em uma série de versões de gerações. Faltam provas concretas e a questão homérica ainda precisa ser definitivamente solucionada. Então isso é um pouquinho sobre a Guerra de Troia. No próximo vídeo a gente vai continuar falar das origens da guerra, do poder da cólera, uma história de 2 heróis e o destino dos deuses, né? Vamos dar continuidade aí sobre essa que é uma das maiores obras da literatura ocidental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e próximas notificações. Comente aí também, diga o que você achou do vídeo e dê sugestões de temas para que eu possa abordar nos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.